Vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 19. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. O texto ao qual nós lemos se refere, meus amados irmãos, ao sonho de Jacó, e talvez é um texto muito conhecido, que você já tenha ouvido, você já tenha lido. E esse texto tenha falado, essa palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Mas nessa noite nós vamos clamar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para que essa palavra de Deus, ela fale ao nosso coração como sempre ela tem falado. Jacó está tendo um sonho, e nesse sonho, como a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele orando para que Deus então abra os olhos do seu entendimento. E é nesse momento da vida desse homem chamado Jacó, que Deus está trabalhando mesmo na sua vida, para que os olhos do seu entendimento sejam verdadeiramente abertos, iluminados, para que ele possa então compreender, entender o propósito, a vontade, o querer de Deus sobre a sua vida. E Jacó, ele vive mesmo uma questão de um relacionamento com Deus e também uma questão das circunstâncias da vida. Então Deus vai trabalhar não somente o relacionamento que Jacó tem com Deus, mas também vai trabalhar na sua vida o relacionamento, as circunstâncias que estão à sua volta. As circunstâncias da vida. Deus, ele não somente nos ensina, meus irmãos, acerca do reino celestial, mas ele ensina também os filhos de Deus, como eles devem viver. E é isso que o Pai, o nosso Deus, ele está fazendo. A vida de Jacó, ela nem sempre foi circundada, meus irmãos, por situações favoráveis.
situações aonde você pode olhar na vida dele e ver assim, espera aí, pastor, mas isso aqui não é vontade de Deus. O que está acontecendo na vida desse rapaz aqui, desse homem chamado Jacó, isso aqui não é vontade de Deus. Mas Jacó, ele enfrentou essas circunstâncias, essas situações, que nem sempre lhe foram favoráveis. Abra sua Bíblia agora aí no livro de Gênesis, capítulo 25. Volta um pouquinho aí, por favor. Capítulo 25, versículo 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher. Por isso que a gente tem que orar. Ora mesmo. E ore mesmo. Tanto pela esposa como para o marido também. Para você não casar aí com o Labão da vida. Porque Labão está cheio por aí. E esse homem era terrível, irmãos. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. E então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias que se desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Então, o Jacó, desde que ele vai nascer, já nasceu primeiro Esaú. E dentro da cultura ali judaica, dos judeus, do povo de Deus, o primogênito sempre tinha a preferência da bênção do lar. O primogênito da família, ela era aquele, meus irmãos, que herdava todas as coisas. É aquele que se tornava o chefe da família quando o pai faltasse. Portanto, Jesus era para ter nascido pela tribo de Ruben, porque Ruben foi o primogênito que nasceu de Jacó. Então ele teve primeiro Ruben, Simeão, Levi, e o seu quarto filho foi o Judá. Depois ele teve Zebulon, Naftali, Azer, Benjamim e mais um punhado deles, até inteirar os 12. E mais a menina, a Tamar. Quando você então pensa, Jesus era para ter nascido da tribo de Ruben. Por que ele nasceu da tribo de Judá, pastor? O quarto filho então. Porque Ruben, Simeão e Levi mataram os filhos de Siquém por causa da sua irmã. Então Deus tirou eles e por isso Jesus nasceu pelo quarto filho, a tribo de Judá. E agora, Jacó está nascendo, e ele não nasce como o primogênito, ele não nasce como aquele que vai ter a primazia, aquele que vai ser ali colocado como o principal dali da família, né? Aquele que vai tomar posse de todas as coisas. Não, ele já nasceu em segundo lugar, e já nasceu grudado no calcanhar de Esaú, o seu irmão. Só que até então, o Jacó não sabia que Deus tinha falado com Isaque, e dito para ele: tem 2 nações dentro do ventre da sua esposa. Os Edomitas, os filhos de Edom, conhecidos na Bíblia como os filhos de Esaú. Aqueles que moravam nas montanhas de ferro. E aí, de Jacó, vai sair as 12 tribos de Israel. E, consequentemente, a nação do povo de Deus.
Então, desde lá, já tem a profecia, a palavra de Deus dita, que o maior, o primeiro que nasceu, o mais forte, o primogênito, ele vai ter que servir o menor. Só que as circunstâncias da vida desse homem chamado Jacó, já começou desfavorável. Por quê? Porque o seu pai amava mais, ele gostava mais do Esaú. E sua mãe gostava mais do Jacó. Então você tem uma família onde o pai gosta mais de um e a mãe gosta mais do outro. Isso é um problema, irmão. E aí, dentro dessas circunstâncias, e dentro de todo esse emaranhado que vai acontecendo dentro da palavra de Deus, o Jacó, ele vai tomando de ocasiões para então, meus irmãos, olha, tomar por meios assim, astutos, a primogenitura de seu irmão e a bênção mesmo, que seria para o primogênito. Mas tem um detalhe aí, o Isaac sabia que não era para o primogênito, mas era para o menor. Você está vendo, irmão, quando seu coração está desobediente à palavra de Deus? O que a sua família pode virar? Capítulo 25 do livro de Gênesis, versículo 29. Tinha Jacó feito um guisado, porque Esaú era exímio caçador. O homem era um caçador, ele era poderoso, forte. E o Jacó? O Jacó era um homem pacato, era um cozinheiro, gostava de fazer comida. Então seu pai, esse aqui é o caçador, e esse aqui é o cozinheiro. Aí a mãe gostava dele. E aí então, versículo 29, ele tinha feito um guisado, quando esmorecido veio do campo Esaú, chegou seu irmão cansado, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse guisado vermelho, pois estou esmorecido. E daí a chamar-se então, o quê? Edom. Vai sair uma nação aí, irmãos. Os edomitas. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, eu estou a ponto de morrer, do que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou. Vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão, o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o direito da primogenitura. Mas aí você nota que não tem aí o que, irmão? Fala para mim o que não tem aí. Vontade de Deus. Porque pela palavra de Deus, isso ia acontecer, mas não usando esses métodos escusos. Muitas vezes, irmãos, nós queremos alcançar o objetivo, mas não importa o meio. E aí é onde a gente erra. A gente erra quando a gente quer alcançar o objetivo que Deus já prometeu para nós, e nós queremos alcançá-lo com mais rapidez, e também usando da nossa malícia e da nossa astúcia. E foi o que está acontecendo aqui na vida desse homem chamado Jacó. Então ele tem um problema de um relacionamento com Deus, e ele tem um problema agora com as circunstâncias da vida que cerca ele. Então agora ele tem um problema de relacionamento com o pai, e o irmão dele vai passar a odiar ele. As nossas ações, irmãos, elas podem nos levar a essas questões da nossa vida. Deturpar o nosso relacionamento com o Pai Celestial e também causar uma confusão acerca das nossas circunstâncias daqueles que estão ao nosso lado. Por isso, então, que o Jacó, ele está sempre enfrentando essas coisas. Capítulo 27 do livro de Gênesis, versículo 36. Capítulo 27 do livro de Gênesis, versículo 36. Disse Esaú,
não é com razão que se chama Jacó enganador, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim. O Jacó chegou ao ponto de, induzido pela sua mãe, ele colocar lá o bracinho de pelo para parecer com seu irmão, chegar diante do seu pai, e o seu pai então o abençoar, colocando a mão mesmo ali sobre ele, e abençoando Jacó em vez do Esaú. Então os meios que Jacó tem tomado, meus irmãos, isso mostra a fragilidade do seu relacionamento com Deus e também a fragilidade da sua relação, das circunstâncias com as demais pessoas e com as almas que estão do seu lado. Por isso que agora ele tem um irmão que está mesmo a fim de tirar sua vida. E nessas suas peregrinações, fugindo do seu irmão, fugindo do seu cunhado, Jacó ele chega em Berseba. Vamos ler o versículo 10, 11 e 12 do capítulo 28. Agora nós vamos entrar no sonho de Jacó. O que Deus vai tratar com essa alma e com esse coração. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que a porta, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O sonho de Jacó era o que Deus queria, abrir o seu entendimento, revelar ao seu coração realmente a sua vontade. Mas esse sonho, irmão, começa com uma escada que não vinha do céu para a terra, mas uma escada que partia da terra para o céu. E uma outra coisa que nos chama a atenção é que a Bíblia diz que os anjos não desciam. Os anjos faziam o quê, irmãos? Subiam e desciam. Nós temos uma concepção de céu. Outro dia um menino chegou para mim e falou assim: pastor, eu ouvi que tem 3 céus. Eu falei: é, filho? Então, é verdade? Eu falei: olha, você deve ter, ou alguém falou para você sobre 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz: eu sei de um homem que subiu ao 3º céu. E aí você tira uma conclusão que tem 3 céus. Então esses 3 céus, tirada a conclusão nossa humana, é o céu das aves, das nuvens, é o céu do firmamento, segundo céu das estrelas, e o 3º céu, aonde Deus habita, correto? Os rabinos estudiosos, eles então, estudando aí atrás desse negócio de céu, quanto céu tem, eles catalogaram 7 céus. Aí a pergunta é ao nosso coração: pastor, mas afinal de contas, quanto céu tem? Irmãos, eu creio fielmente em uma coisa, que o céu é aonde Deus está. E se Deus está no meio do seu povo, como Ele está no meio de nós, então aqui é o céu. Se Deus habita no meio do seu povo, como nós cremos, aqui é o quê? O céu. Porque o inferno, irmão, ele não é ruim, porque lá tem fogo, lá tem verme, lá a alma é atormentada. O inferno é ruim por causa do quê, irmão? Porque não tem a presença de... Porque se Deus estivesse lá no inferno, Ele colocaria um monte de ar-condicionado no inferno, mataria todos os vermes, e o inferno seria um céu. Então, meus irmãos, o céu é aonde Deus está. Nós temos uma concepção, muitas vezes equivocada, sobre as coisas dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. O inferno não é ruim por causa do fogo e do verme. O inferno é ruim porque não tem presença de Deus. O céu não é bom porque as ruas são de ouro. Os muros são de jaspe. O rio é o da vida. Não, o céu é bom porque tem quem lá, irmão? Deus, irmão. Porque um céu sem Deus não é nada.
Então, céu é bom pela presença de Deus. Então, aonde Deus está, é o céu. Por isso que os anjos têm uma base na terra e não no céu, irmão. Por isso eles estão subindo a escada no sonho de Jacó e descendo. Porque eles têm um propósito em subir e descer. E Jacó tem tido esse sonho. E Jacó não está sonhando com Deus no céu. Jacó está sonhando com Deus na terra. Porque ele está deitado com a cabeça em cima de uma. Então era para ele ter um pesadelo e não um sonho. Era para Jacó ter um pesadelo e não um sonho. Mas ali é Deus trabalhando no coração desse homem para mostrar para ele, para revelar a ele o seu coração. Para revelar a ele que aonde Deus está, ali é o céu. Se Deus está na sua vida, irmão, sua vida devia respirar as coisas do céu, irmão. Se Deus ele é permanente na sua vida, meu querido, então você deveria dormir e amanhecer no céu, querido. Então presta atenção como é que está a sua vida. Se Deus é presente verdadeiramente em você, porque se Deus é presente em você, você já faz parte do reino dos céus. E os céus já têm chegado na sua vida. E por isso agora você tem paz. E por isso agora você pode descansar o seu coração, porque você já faz parte do reino dos céus. Porque Deus está na sua vida. Então onde Deus está, o reino dos céus está lá. Não é isso que Jesus ensinou, irmão? Lucas capítulo 17, vamos ler o versículo lá, para a gente não ter nenhuma dúvida. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, e versículo 21, irmão. Capítulo 17 de Lucas, versículo 21, palavras de Jesus. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá, lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O céu já está dentro de você. O céu já faz parte da sua vida. Você que já entregou sua vida para Jesus o Cristo. O céu já tem se abaixado até você. Então por isso, meus irmãos, que Deus está esperando abrir o entendimento dos nossos olhos, abrir o entendimento da nossa mente, para que nós possamos entender agora que aonde Deus está, ali é o céu. Glória a Deus, irmão. E Jacó, tendo esse sonho, e vendo o anjo subindo e anjo descendo, olha lá, a cabecinha lá na pedra. E o que os anjos estão fazendo? Eles estão no lugar certo. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Vamos ver qual que é a função deles aí, irmãos. Hebreus, vai lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver qual é a função dos anjos. Por que Jacó está vendo esses anjos na escada, subindo e descendo, esse movimento todo? O que os anjos eles estão fazendo? Os anjos são quem? Os anjos são aquilo que está descrito em Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço? Até então, irmão, antes do Cordeiro chegar lá no céu, no Apocalipse capítulo 5, ele ser entronizado à destra do Pai, ele abrir o livro, ele desatar os selos, e chegar todas as miríades de anjos e começar a louvar o nome do Cordeiro, cantar ao Cordeiro. Até então os anjos trabalhavam somente para Israel. Agora os anjos trabalham para quem? São espíritos ministradores enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Então todos os salvos em Cristo,
Os anjos são enviados como espíritos ministradores para guardar a nossa vida. E Jacó está vendo a escada no sonho, anjo subindo, anjo descendo. E o que Deus está falando para ele? Você está andando tanto para lá e para cá. Você corre para lá, corre para cá, bate a sua perna para lá, procura resultado ali, procura solução aonde? Você não entendeu ainda que aonde eu estou, aí é o céu. Aí tem a minha presença. Aí eu estou. Gênesis capítulo 28. E dentro do sonho, não tinha somente a escada. O céu desceu até o Jacó. A Bíblia diz no livro de Salmos que os céus se abaixaram. Os céus desceram até nós. E Jacó vai começar, a partir do versículo 13, a ouvir as promessas de Deus que foram feitas para quem, irmão? Para ele mesmo, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Versículo 13. Olha só. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Versículo 15. Eis que estou contigo, e te guardarei, e por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Então, apesar de todos os artifícios, apesar de todas as artimanhas, apesar de Jacó ter feito toda aquela falcatrua danada, quem estava com ele, irmão? Apesar de quando você olha aquilo que ele fez e você não vê a vontade de Deus lá, quem está lá, irmão? Deus, irmão. Quem está presente lá, irmão? Deus. Irmão, quando nós estamos fazendo coisa errada, irmão? Quem está presente em nós, irmão? Deus, irmão. Deus está ali contemplando, irmão, as nossas astúcias, as nossas maldades. Deus está do nosso lado, irmão, olhando para nós. Mas ele não está vendo a vontade dele sendo feita. É porque Deus, irmão, ele tem uma vontade estabelecida, que vai ser em nós, através de nós e por nós, irmão. E Deus faz questão de reiterar todas as promessas, tudo aquilo que ele tinha dito lá para o Isaque, ele falou para o Jacó no sonho. E o Jacó ainda não entendeu. Por que ele não entendeu, irmão? Ele não entendeu porque ele foi tomado de um entendimento humano. E aí ele fez o quê? Ele faz o que a gente faz. E o que a gente faz, irmão? Versículo de número 16. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste. Ele entendeu, irmão? Fala para mim, irmão, se ele entendeu. Na verdade, o Senhor está neste. Então, dentro do entendimento de Jacó, ele andando peregrino, fugindo do Labão, seu cunhado, porque ele tinha dado um golpe no Labão. Fugindo do seu irmão Esaú, porque ele deu um golpe no Esaú. Então, dentro dessas peregrinações dele, todo esse batendo cabeça para lá e para cá, ele chegou nesse lugar, e aí ele teve esse sonho, Deus se revelou a ele, para abrir o seu entendimento. Então ele achou assim: agora eu encontrei aonde Deus. O que ele não tinha entendido ainda, irmão? Qual foi a palavra de Deus que Deus disse para ele no versículo 15?
Fala para mim, irmão, o que está escrito aí? Eis que eu estou. Então, quando Deus não esteve perto dele, irmão? Quando Deus não esteve com ele, irmão? Fala para mim. Quando Deus não está conosco, irmão? Você acha que Deus fica em casa quando a gente sai? Você acha mesmo que Deus, quando nós estamos fazendo todas as nossas barbaridades, cometendo todos os nossos pecados, cometendo todo tipo de, barbaridades contra Deus, você acha que Deus está onde, irmão? Deus está contemplando a gente, irmão. Deus está do nosso lado, Deus está em nós. Aí a gente acha que Deus está longe. Não, Deus está perto, irmão. Deus está do nosso lado. E aí Deus passa a conviver com o pior da nossa natureza. Mas Ele continua ali, por causa da sua promessa e da sua palavra. Sabe por que Deus não sai de nós, irmão? Não é porque nós somos bons, é por causa da sua palavra. E aí o Jacó, tomado daquele entendimento humano, desperta no versículo 16, na verdade Deus está nesse lugar, e eu não sabia, mas Deus não estava no lugar, irmão. Deus está nele. Deus não está no lugar, irmão, Deus está em você. O problema é que a gente vive ainda nessa separação de Deus, você entende? A gente acha que Deus está divorciado da nossa vida. Não, irmão. Deus está em nós. Eu não sabia que Deus estava aqui, mas Deus sempre esteve com ele. Versículo de número 17. E temendo disse, quão temível este lugar, esse lugar é a casa de Deus, isso aqui é a porta do céu. E tendo levantado Jacó bem cedo, tomou a pedra que havia posto sobre o travesseiro, erigiu uma coluna, e colocou azeite em cima dela, e o lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. O que significa Betel, irmão? Casa de Deus. Fez uma coisa boa ou coisa ruim, irmão? Coisa horrível, irmão. Como assim, pastor? Peraí, não, ele fez uma coisa boa. Ele pegou a pedrinha que ele dormiu lá, ele teve todo o sonho. Aí ele levantou um altar e falou assim, agora isso aqui não vai chamar mais Luz, isso aqui vai chamar agora Betel, casa de Deus. Porque é isso que a gente faz um marco das nossas experiências com Deus. E aí a gente acha que quando acontecer tudo aquilo de novo, toda aquela circunstância, todo aquele lugar, toda aquela necessidade, vai acontecer de novo. Não, irmão. É até bonitinho o que ele fez, irmão. Mas isso é o que a gente faz com Deus. E a gente esquece que Deus não está naquele lugar. Deus está conosco. Aonde quer que você for, eu não te desampararei. Aonde quer que você estiver, eu não desampararei você. O salmista no Salmo 139 diz assim, Senhor, se eu subir no céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao Seol, ao inferno, o Senhor também está lá. Porque o Senhor não está lá, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás a tua vara e o teu cajado me consolam, irmão. Eis que eu sou com você. Então, aonde você está, eu estou, diz Deus. Eu estou aí. É você ainda que não se deu por percebido. Você está vivendo como Jacó. Deus está junto com você, do seu lado, na presença da sua vida, e você está vivendo que nem Jacó ainda.
Deus está te abrindo seus olhos. Meu filho, entenda, por favor, meu filho. Abra os seus olhos, meu filho, para você entender que eu não estou no lugar, eu estou em você. Eu sempre estive com você. Foi você que não percebeu, meu filho. E você fica fazendo essas falcatruas suas. Você não precisa disso, porque você já tem a minha promessa sobre a sua vida, irmão. Você não precisa de trapaça. Você só precisa da palavra de Deus, irmão. É isso que você precisa. Fez um altar, mudou o nome da cidade, agora não vai chamar mais Luz, agora vai chamar Betel, Casa de Deus. Ai, que espiritualidade fajuta. Ainda não entendeu ainda. Não entendeu nada. Mas Deus vai abrir o nosso entendimento, irmãos. Deus vai trabalhar. Sabe qual é o entendimento que ele tem? O mesmo entendimento que tinha o quê? Os judeus no tempo de Jesus no templo. Ele tinha o mesmo entendimento da mulher samaritana com o monte. Ele tinha o mesmo entendimento dos atenienses com o aerópago. Mesma coisa, irmão. O entendimento de Jacó. Mas Deus vai ensinar ele. Apesar dele não ter compreendido ali naquele momento, mas Deus vai ensinar ele. Gênesis capítulo 39, versículo 1 e versículo 2. Eu não estou nesse lugar, Jacó. Eu estou com você e em você. Eis que eu estou contigo. Aonde quer, qual que é a palavrinha, irmãos? Que fores. Não te desampararei, até que eu tenha cumprido tudo o que eu falei a respeito da sua vida. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo a palavra de Deus? Eu vou andar com você, em você, até que tudo que eu falei a respeito da sua vida se cumpra. Então, qual que é a sua dúvida? Capítulo 39, versículo 1 e 2. José foi levado para o Egito. Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas o que tinham levado para lá. O Senhor, palavra, vamos lá, irmãos, leia a Bíblia. O Senhor estava, ou a sua tradução é, o Senhor era com, mas aonde ele está, irmão? No Egito, vendido como um, porque aonde você for, eu estarei ali. O que nós temos que entender, meus irmãos, é que Deus está conosco, em nós, e vai trabalhar na nossa vida, apesar de todos os nossos desacertos, irmão. Apesar de todas as nossas trapalhadas. Apesar, meus irmãos, de Deus olhar para nós e nem sempre ver a sua vontade estabelecida na nossa vida. Apesar de Deus olhar para nós e ver assim, misericórdia. O que esse povo está fazendo? Deus, ele vai continuar conosco até que se cumpra tudo aquilo que ele tem dito a respeito da nossa vida. É isso que você tem que entender, irmão. Por isso que o céu devia ser dentro de você. E Deus era com ele. Será que nós estamos entendendo, irmão? Que não importa onde você está, mas é quem é que está com você?
Presta atenção, irmão. Então, por isso que todas as vezes que você estiver fazendo as suas baianadas, aí você lembra que Deus está em você, através de você e olhando para você. E Deus ainda vai estar trabalhando para que um dia toda a sua vontade seja estabelecida sobre a minha e a sua vida. Glória a Deus, irmão. Salmo 121, por favor. Salmo 121, versículo 4. Salmo 121, 4. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para. Amém, irmão? Graças a Deus. Que Deus esteja abrindo mesmo os olhos do nosso entendimento, irmão. Que Deus abra o nosso coração. Que nós não venhamos a ser como Jacó. Deus está nesse lugar aqui, vou mudar o nome desse lugar. Não, irmão, Deus está em nós. Deus está em nós. Aonde quer que fores, aonde pisar o teu pé, eu estou junto com você. Eu não vou te desamparar. Até que se cumpra tudo aquilo que eu tenho falado ao seu respeito. Será que o Jacó entendeu, irmão? Ele entendeu, irmão. E a Bíblia mostra isso. Livro de Gênesis, capítulo 47. E apesar de todas as nossas vontades distorcidas, atrapalhadas, Deus vai estabelecer sua vontade. Gênesis capítulo 47, versículo 8 e versículo 9. Quando Jacó então foi para a terra do Egito, o José já estava lá, era o governador do Egito. José não era político, tá bom, irmão? Esse negócio que José era político e Daniel era político, Daniel não era político nem José. 47, versículo 8. Perguntou Faraó a Jacó: quantos anos são os dias da tua vida? Jacó lhe respondeu, versículo 9. Os dias das minhas peregrinações são 130, poucos e... Por que poucos e maus, irmãos? Sabe por que os nossos dias viram poucos e maus, irmãos? Sabe por quê? Porque a gente demora a entender a vontade de Deus na nossa vida. A gente fica nesse relacionamento fajuto com Deus. E aí as circunstâncias da vida, a gente vira um Jacó, um enganador. Por isso que a nossa vida, os anos passam a ser poucos e maus. Poucos e maus. Ele respondeu isso para o Faraó. E aí, meu filho, como é que a sua vida foi? A minha vida foi, já tem 130 anos. Poucos e maus. Mas Deus iluminou. Ou seja, resposta dele para Faraó: eu demorei para entender a vontade de Deus. Você já parou para pensar, irmão, que quanto mais você demora para entender a vontade de Deus, mais sua vida fica difícil? Mais os seus dias ficam duros? Já percebeu isso, irmão? Gênesis 48, versículo 1 até o versículo 4. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim,
E avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se, como é que é o nome dele agora, irmão? Israel. Agora Deus já mudou o seu nome. Agora você é Israel. E ele se esforçou e se assentou no leito. E disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu, aonde, irmão? Por que ele não falou Betel, irmão? Porque ele entendeu que não era o lugar, mas era onde ele, quem estava com. Então por isso que agora ele não precisou mudar o nome. Deus me apareceu em luz. Deus iluminou os olhos do meu entendimento. Deus apareceu em luz. Versículo 2. 3. Na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, te multiplicarei, e tornarei em multidão de povos a tua descendência, e darei esta terra em possessão perpétua. Pois é. Mas ele tem aqui, no livro de Gênesis, uma palavra que ele diz: o Deus que me sustentou. Agora ele entende, meus irmãos, a presença de Deus. O sonho de Jacó. O que Deus queria mostrar para ele? Eu sou contigo. Aonde quer que você vá, eu estarei com você. Nunca te desampararei, até que seja cumprido tudo aquilo que eu tenho falado a respeito da sua vida. Vamos terminar lendo Romanos capítulo 12. Os Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade. Que a nossa mente seja transformada mesmo, para que você não seja como um Jacó, que chegue no final da sua vida e diga: poucos irmãos. Mas que você possa dizer, como esse homem que escreveu aos Romanos: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Meus dias não foram poucos e nem maus. Eu sou contigo. Você entendeu isso, irmão? Eu vou com você aonde você estiver. Eu não vou te desamparar, palavra de Deus, até que tudo seja cumprido na sua vida. Amém, irmãos?